Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Louvado e engrandecido seja o Senhor, porque Ele está no seu santuário. Nós somos o templo e a morada do Senhor, mas sabemos que Ele está no nosso meio e nós nos alegramos por conta disso, onde a gente pode celebrar e adorar a salvação que Ele nos concedeu e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo a respeito da nossa igreja. Hoje nós estamos na penúltima aula, né? Essa é a penúltima quarta-feira. Semana que vem estaremos aí tratando mais um assunto. E hoje estaremos tratando, digamos assim, mais um desses assuntos que têm sido tão importantes para a nossa vida, para que possamos entender as realidades da nossa igreja. Então nós já estudamos a respeito da nossa história, nós já estudamos a respeito da nossa teologia, estudamos também em relação aos nossos sacramentos, batismo e ceia, e hoje nós estaremos estudando um assunto que tem a ver com o culto, ou seja, a nossa forma de culto. Então, nós estaremos estudando por que nós adoramos da forma que adoramos e cultuamos ao Senhor da forma que nós cultuamos. Então, a gente vai ler alguns textos, a gente vai tirar algumas dúvidas, mas é importante com que a gente entenda esse assunto para que nós possamos estar na igreja presbiteriana entendendo porque nós cultuamos da forma que nós cultuamos. Mas antes disso eu quero orar e pedir com que o Espírito do Senhor esteja nos capacitando e nos guiando em todo o percurso que nós teremos daqui para frente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nós aqui diante da Tua presença, Te cultuando, Te adorando, louvando o Teu nome, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agora queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, através desse estudo que teremos, Senhor, a partir de agora. Então fala conosco, nos capacita, nos orienta, nos ilumina, nos dá discernimento, para que, através da Tua palavra, possamos, Senhor, estudar esse assunto tão importante, que se refere ao culto ao Senhor. Assim oramos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já fizeram parte de uma outra igreja que não presbiteriana. Não sei quantos aqui de vocês, né? Ali tem um, outro lá, aqui também. Enfim, alguns irmãos e irmãs que já fizeram parte de outras igrejas que não presbiterianas. Quando a gente entra dentro de uma igreja, a gente vai ver desde igrejas que têm aquela adoração extravagante, alguns inclusive cometem excessos, né? Algumas igrejas que eu já frequentei, os adoradores eles caem no chão, e aí vem um diácono ou uma diaconisa e coloca um pano sobre aquela pessoa, né? Até para preservar a integridade ali daquela pessoa. Outras igrejas onde você vai, durante o culto, as pessoas começam a rir descontroladamente, eles dizem que é a unção do riso. Outras igrejas onde a gente talvez em algum momento já frequentou, você vai ver pessoas dançando aqui na frente, geralmente mulheres, né? Elas pegam uma espécie de pano, de lenço e começam a fazer alguns gestos aqui na frente, durante o momento do louvor. Outras igrejas, inclusive, você vai ver pessoas, talvez até mesmo se rastejando. Outras tipos de igreja, mas parece um show, onde você vai, então as luzes ficam brilhando, não é? O pessoal ali do louvor, a luz em cima do pessoal, aquele jogo de luz bonito que fica ali. Sendo que você vai em outras igrejas e as igrejas elas já não adoram dessa forma. É um tipo de adoração mais centrada, é um tipo de adoração onde o adorador já não tem toda essa extravagância. E por que isso muda tanto? Exatamente esse assunto que nós iremos estudar hoje. Será que é válida toda forma de culto? Eu posso adorar a Deus do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser? Porque algumas pessoas pegam lá a frase de Jesus, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então assim, não precisa de regra para adorar a Deus. Se adora a Deus do jeito que você quiser. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: será mesmo que eu posso adorar a Deus do jeito que eu quiser? Do jeito que eu criei na minha mente?
Eu posso mesmo fazer isso? E através da palavra de Deus nós iremos estudar esse assunto. É verdade, de uma forma breve, de uma forma rápida. Eu não tenho tanto tempo como eu gostaria de me debruçar sobre esse assunto, mas é muito importante para que a gente entenda a luz da palavra de Deus, porque muitas vezes nós, presbiterianos, somos taxados como pessoas frias. É um culto frio, não tem grito, não tem pulo, não tem rodopio. Inclusive não se grita aquele brado de glória a Deus para deixar o irmão do lado surdo. Não, você, glória, chega, se treme. Por que não tem isso no meio dos presbiterianos? Exatamente isso que a gente vai começar a estudar agora, e como eu disse a vocês, de uma forma breve, mas ao mesmo tempo eu quero dar uma base sólida para que a gente possa entender esse assunto. Quando a gente está falando a respeito de culto, e eu peço que o pessoal da mídia já possa passar, para que a gente... o pessoal é rápido aí, né? Quando a gente fala a respeito de culto, nós temos duas visões a respeito do culto, de como se adora a Deus. Quais são essas duas visões? Estão aí, você já está percebendo? São dois princípios. O primeiro princípio é o princípio normativo. Princípio normativo. E o que é que esse princípio defende? Esse princípio defende a seguinte afirmação: o que não for proibido na Bíblia é permitido no culto. Repetindo, o que é que esse princípio defende? O que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Quais são as igrejas que adotam essa visão? Você certamente já está vendo aí: católicos, episcopais, anglicanos, luteranos e até mesmo alguns pentecostais. Então, esse tipo de visão é adotado por essas igrejas, sendo que existe uma outra visão, que é o princípio regulador do culto. E o que é que esse princípio diz? Apenas o que for ensinado na Bíblia é permitido no culto. A Bíblia permite isso? Permite. Então a gente vai adorar a Deus dessa forma e desse jeito. Quais são as igrejas que adotam o princípio regulador? Aí a gente pode ver que são tantos reformados quanto a igreja presbiteriana, que são reformados afinal de contas. A gente viu isso aqui na história, né, da nossa igreja. São todas aquelas igrejas que adotam os princípios da reforma. E aí você vai ver congregacionais, presbiterianos é uma delas, e várias outras igrejas que adotam os mesmos princípios e forma de culto que vem lá desde a reforma protestante. Então, só para que você possa entender, é da seguinte forma: o primeiro aí que a gente viu, né, princípio normativo, diz assim: eu posso dar cambalhota no culto? Eu posso ficar com um lenço assim, apontando para lá e para cá no culto? Aí você faz a pergunta a essa pessoa, né? Essa pessoa, o pastor dessa igreja, diz assim: a Bíblia está proibindo isso aqui? Não. Pronto, então eu posso fazer. Então eu posso dar cambalhota, então eu posso sair correndo no meio da igreja, então eu posso ficar rodopiando, então eu posso cair na unção, eu posso fazer tudo isso. Se não há nada expresso, claro, proibindo, então eu posso. Sendo que o princípio regulador do culto não diz dessa forma. O princípio regulador, se você fizer essas mesmas perguntas ao presbiteriano e àqueles que defendem a reforma protestante, no caso, as igrejas que fazem parte dela, você vai começar a perguntar e ele vai dizer: a Bíblia dá ênfase a isso? A Bíblia está dando ênfase? Está ordenando fazer isso? Correr, saltear, rolar, cair na unção, jogar lencinho para lá e para cá, as meninas dançarem aqui na frente? Tem isso na palavra de Deus? Não, não tem. Então não pode. A diferença é basicamente isso. Aqueles que defendem um princípio normativo diz: se a Bíblia não proíbe, então eu posso. Não tem problema nenhum. O princípio normativo diz: se a Bíblia não ordena, não faça. Ora, e afinal de contas, de onde é que nós tiramos, nós que defendemos esse segundo princípio, que é o princípio normativo, de onde é que nós tiramos essa ideia, afinal de contas? Porque se nós dizemos dessa forma, princípio normativo, a gente só faz aquilo que a Bíblia ordena expressamente, de onde é que a gente está tirando? De que texto bíblico?
Então, existem inúmeros textos, a gente vai ver um pouco mais à frente, agora não, que defendem o princípio regulador do culto. Mas antes da gente chegar lá, eu quero dar apenas um vislumbre porque a gente defende esse princípio regulador. A nossa base confessional. Também peço que o pessoal já esteja passando aí para que a gente possa entender. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota a Confissão de Fé de Westminster. Eu já disse para vocês em outras aulas que a Confissão de Fé de Westminster é, digamos assim, os nossos óculos para interpretar a palavra de Deus. E a nossa Confissão de Fé, nesse capítulo, que é o capítulo 21, faz a seguinte afirmação a respeito da nossa forma de culto: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que é a palavra de Deus, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Eu coloquei em destaque aí algumas partes para que você pudesse de fato prestar atenção exatamente nessa parte. Quando ele diz assim, a forma, né, que Deus deseja ser adorado é limitado pela sua própria vontade revelada, que é a palavra de Deus, e que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Porque pense num povo com a imaginação fértil, é o ser humano. Ele cria as formas que ele quer, do jeito que ele quer adorar a Deus, ele cria. E não apenas isso, ainda continua dizendo a nossa confissão, ou sugestão de Satanás. Satanás, sim, ele coloca no coração dos homens coisas para que supostamente esses homens adorem a Deus, sendo que aquilo não tem absolutamente nada de base bíblica para que Deus receba aquele tipo de adoração. E é aí que a gente precisa ter cuidado. Nós não adoramos a Deus segundo as invenções humanas, também não adoramos a Deus influenciados pela sugestão de Satanás. E por que nós dizemos isso? Agora a gente vai entrar no texto bíblico que vai nos dar base para que a gente possa entender um pouco mais isso. Então, já peço aí que o pessoal possa passar também, para que a gente possa ir acompanhando. Se a gente diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é em todas as áreas, inclusive na nossa forma de adorar. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Ok. Se ela é a nossa regra de fé e prática, ela precisa servir como base também para a adoração a Deus. E essa base de adoração a Deus está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Meus irmãos e irmãs, existem vários textos bíblicos falando a respeito de como nós devemos adorar a Deus. Aqui são só alguns, só para que a gente possa entender. Então, no Antigo Testamento, veja a base da adoração a Deus no Antigo Testamento. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 4. A gente vai ler alguns textos, só para que a gente possa entender. Deuteronômio, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui juntamente com vocês. Verso 1 ao 2. Veja que coisa interessante. A palavra do Senhor está instruindo o povo à obediência. E olha o que ele diz. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Nada acrescente à palavra que eu estou dando para vocês. Isso aqui é Moisés falando ao povo. Não acrescente nada àquilo que Deus já prescreveu na sua palavra. Quer ver outra afirmação ainda de Moisés? Nesse mesmo livro, sendo que no capítulo 12,
Deuteronômio, capítulo 12, verso 29 ao verso 32. Deuteronômio, capítulo 12, 29 ao 32 diz assim: Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las e as desposares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e de que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Aqui agora Moisés, mais uma vez exortando o povo, dizendo: olha, essa forma, esse tipo de adoração que essas nações pagãs tinham em relação aos seus deuses, não imitem. Não tragam esse culto pagão, essa forma de adorar aos deuses dele, para me adorar. Eu não vou aceitar isso. Não acrescente nada, nem retire nada da minha palavra. Essa é a base de todo o Antigo Testamento como forma de adoração a Deus. Então, quando Moisés ele vai levantar o tabernáculo, ele faz exatamente igual daquilo que Deus prescreveu para que ele levantasse aquele tabernáculo. As cores, as ofertas, os sacerdotes, como eles deveriam se vestir, o óleo do incenso, como deveria ser. Todos aqueles instrumentos que tinham lá dentro do tabernáculo, foi feito exatamente da forma que Deus havia prescrito a Moisés. O tabernáculo, as ofertas, o sacerdote e tudo aquilo que acontecia lá dentro era uma forma de cultuar a Deus. Quando as pessoas vinham adorar, eles vinham adorar segundo aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Eles não inventaram moda, eles fizeram exatamente da forma a qual Deus havia prescrito. E de onde é que eles tiraram isso? Exatamente dessa afirmação que Deus está fazendo aqui nesse texto. Não acrescente nada à minha palavra, nem retire nada da minha palavra. É sobre essa base, é sobre essa estrada que Moisés constrói o tabernáculo, institui como deveria ser a adoração em Israel, tudo isso baseado na palavra de Deus. Mas aí a gente pode perceber que algumas pessoas não seguiram essa regra. E uma delas está em Levítico, capítulo 10. Abra comigo. Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 3. Veja o que diz a palavra do Senhor em relação aos filhos de Arão. Levítico, capítulo 10, verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Até aqui. Veja que coisa interessante. Deus havia instituído a forma que ele queria com que os adoradores viessem fazer isso. No caso aqui, os sacerdotes, que eram os filhos de Arão. O tipo de incenso era um tipo de incenso que Deus havia ensinado a Moisés como ele deveria fazer. Sendo que esses dois filhos de Arão, eles tomaram um tipo de incenso diferente daquele que Deus havia instituído para a adoração a Deus. E qual foi o resultado disso? Deus recebeu a adoração desses rapazes, não foi? Não. Diz o texto que eles morreram diante do Senhor. Se você continuar o texto, eles foram fulminados diante do Senhor. O Senhor os matou, porque aquilo que ele havia ordenado a Moisés
o tipo de adoração prescrita na sua palavra, eles fizeram diferente, eles criaram uma forma de adorar a Deus e Deus os matou, fulminou aqueles dois rapazes, os dois filhos de Arão. Quer ver um outro exemplo? O exemplo de Uzá, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, abra comigo a palavra, 1 Crônicas, capítulo de número 13, e veja o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, do verso 7 ao 14, a palavra do Senhor diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Até aqui. Vocês conhecem bem essa história. Eles estavam trazendo a arca, essa arca havia sido levada pelos filisteus, e agora Davi, rei de Israel, está retornando a Jerusalém, trazendo a arca, trazendo de volta aquela arca. E aí a viagem, o percurso estava indo e o povo estava se alegrando perante o Senhor. Davi também se alegrando perante o Senhor, a maior festa que estava acontecendo no percurso, até que os bois tropeçaram, ou coisas dessa natureza, e a arca ia virando. Um homem que não era sacerdote, nem sumo sacerdote, ele fez o que Deus condenou na sua palavra. Ele tocou a arca, tentou segurar a arca, sem ser sacerdote ou sumo sacerdote. E o que foi que aconteceu? Morreu perante o Senhor. A arca está ligada ao culto, à adoração a Deus. E as únicas pessoas que poderiam tocar, pegar nessa arca, era o sacerdote ou o sumo sacerdote. Ele, por não fazer parte desse, digamos assim, seleto grupo, ele morreu perante o Senhor. Olha que coisa. Tudo isso que eu estou lendo para vocês tem a ver com os instrumentos de culto a Deus, com os instrumentos de adoração a Deus, ou tudo aquilo que envolve a adoração ao Senhor. Quer ver um outro texto também famoso? 1 Samuel, no capítulo 15, vai contar a história do rei Saul. E olha que coisa interessante Saul fez e que desagradou ao Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 15, a partir do verso 10. Do verso 10 até o verso de número 23. 1 Samuel, deixa eu abrir aqui para acompanhar juntamente com vocês. Eu estou aqui em Juízes agora. 1 Samuel, capítulo 15, verso 10 ao 23, a palavra do Senhor diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel:
Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esse texto também você conhece. É aquele texto onde a palavra do Senhor nos mostra que Deus havia ordenado de que Saul deveria destruir os inimigos de Israel, os amalequitas, e o que foi que ele fez? Ele, de certa forma, cumpriu pela metade essa ordem do Senhor. Matou a maioria deles, se não todo o povo, mas preservou o rei e o melhor dos animais, os bois, as ovelhas e tal, para sacrificar ao Senhor, para adorar o Senhor. Samuel, quando chega naquele local, ele começa a ouvir o som dos bois, das ovelhas, e diz: o que foi isso aqui que aconteceu? Diz: não, eu preservei aqui os bois, as ovelhas, para sacrificar ao Senhor. E naquele momento, Saul quis se justificar diante de Samuel. Samuel disse: não foi isso que o Senhor te mandou fazer. Ele mandou você exterminar tudo, não deixar nada vivo. Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Ou seja, você criou, Saul, uma forma de culto que Deus não prescreveu na sua palavra. Você fez segundo o seu coração e a sua vontade, mas não foi isso que Deus mandou você fazer. Muitas vezes, aqui traduzindo para os nossos dias, a gente tenta adorar a Deus, ou pelo menos vem adorar a Deus apenas para cumprir uma liturgia. Mas a verdadeira adoração a Deus não é aquilo que a gente faz na liturgia, momento de culto, de louvor, de confissão, de adorar a Deus com uma oração, dízimos e ofertas. Isso faz parte do verdadeiro culto. O verdadeiro culto a Deus é uma obediência de coração aos seus mandamentos. Ou seja, quando a gente entra por esse local, a gente entra para adorar a Deus da mesma forma que a gente já fez durante a semana. E de que forma a gente fez isso? Como foi que a gente adorou a Deus durante a semana? É como a gente está agindo em relação à sua palavra. É como eu estou agindo como pai, como mãe, como filho, como marido, como funcionário, como patrão. Isso para Deus é culto, porque vem de um coração quebrantado e que ama obedecer a palavra de Deus, e não uma liturgia que a gente recebe na entrada do templo. O que Saul quis fazer aqui foi exatamente algo parecido. Ele quis adorar a Deus, sendo que da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Qual foi a maneira dele? Desobedecer a palavra de Deus. Deus havia dito uma coisa e ele fez outra. Deus disse: destrua todos esses inimigos, não deixe nenhum de pé. Foi o que ele fez? Preservou alguns. E depois quis se justificar diante de Samuel. E naquele momento entra esse versículo tão famoso, quando Samuel diz: obedecer é melhor do que sacrificar. É como se para nós Deus estivesse dizendo, e realmente Ele está, da seguinte forma: obedecer a palavra de Deus é melhor do que você vir e adorar a Deus sem obedecer a sua palavra. Mais ou menos isso que Ele está dizendo para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí a gente vai ver mais uma vez um exemplo do rei Saul tomando atitudes que não eram aquelas a qual Deus prescreveu para o seu culto, para a sua adoração.
Quer ver um outro exemplo famoso? Rei Uzias, 2 Crônicas, no capítulo de número 26. Olha a atitude insana que esse rei tomou. 2 Crônicas, capítulo de número 26, do verso 16 ao 21. Segunda Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quero ler só até aqui. Resfriado está forte hoje aqui comigo. A gente vai ver que o rei Uzias, um rei muito famoso, que Deus abençoou, que Deus o exaltou, e o altar do incenso, onde Deus era adorado, onde o povo levava, os sacerdotes levavam incenso para adorar a Deus. O que foi que ele fez naquele momento? Não era permitido ao rei fazer isso, mas ele pegou o incenso e ele quis tomar o lugar dos sacerdotes. Os sacerdotes tentaram impedir com que ele tomasse essa atitude, mas mesmo assim ele não deu ouvidos aos sacerdotes, não deu ouvido à palavra do Senhor e fez mesmo assim. Qual foi o resultado disso? É que aquele homem ficou leproso, e ele sai do templo leproso. E o que é que a lepra fazia naquela época? Ele não poderia mais adorar a Deus, nem inclusive como rei. Agora ele seria colocado para fora do arraial, colocado para fora da cidade, ele já não poderia mais adorar o Senhor. Deus pune esse homem, porque na palavra de Deus, Deus havia dito a forma que ele queria ser adorado, mas o rei Uzias tomou uma atitude contrária àquilo que Deus havia prescrito. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você vai ver essa série de prescrições, aqui apenas algumas que a gente acabou de ler, onde Deus diz lá, ainda em Moisés, na lei de Moisés, não acrescente nem diminua nada a minha lei. E aí esses exemplos que eu acabei de citar para vocês, Nadab e Abiú, Uzá, Saul e o rei Uzias, eles tomaram atitudes em relação ao culto que Deus não havia prescrito na sua palavra, que Deus não havia ordenado na sua palavra. E esses homens foram punidos pelo Senhor. Mas no Novo Testamento, o que é que a palavra do Senhor fala em relação ao culto a Deus? Será que essa prescrição, que essa verdade continua a mesma? Sim. Marcos, no capítulo 7, verso 1. Veja o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 7, verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 7, 1 ao 9. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal,
e camas. Interpelaram-se os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Até aqui, você vai ver que existia uma prática entre os fariseus, entre os religiosos, de que eles, tudo aquilo que eles faziam, eles seguiam algumas regras que foram colocadas pelos fariseus, pelos próprios fariseus. E o próprio Senhor Jesus começa a dizer que são acréscimos que eles fizeram à lei, ao ponto de que Jesus faz uma diferenciação entre tradição dos anciãos e a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus dizia uma coisa, mas eles preferiam seguir as notas de rodapé, as explicações dos anciãos em relação à lei, e não aquilo que a lei dizia. E aí é que entra o problema, porque eles começaram a acrescentar coisas que a lei de Moisés nunca ordenou. Qual era o problema? É que essas pessoas começaram a ficar com a ideia da tradição dos anciãos, dos fariseus e de publicanos, ou dos fariseus e dos saduceus. Eles começaram a obedecer mais a lei desses homens do que a própria palavra de Deus. E nesse momento o Senhor Jesus diz: olha, o culto que vocês estão prestando a Deus é um culto que tem como base a vontade dos fariseus e dos saduceus, e não aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Vocês abraçaram a tradição dos homens e se esqueceram daquilo que Deus dizia em relação à sua vontade, em relação ao seu culto. Então aqui o próprio Senhor Jesus já está condenando essa prática que esses homens tinham. Quer ver um outro texto? Aqui eu vou apenas ler mais esse texto aqui para que a gente possa, não vou ler todos eles aí, mas primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, apenas o verso 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo agora escreve a Timóteo e, como o próprio texto diz, quero te ver em breve. Mas enquanto eu não chego até aí, o que eu quero de você é que você saiba como proceder na casa de Deus. Como você deve, como pastor Timóteo, fazer o seu trabalho para que o povo venha cultuar a Deus. Não é da sua forma, não é do seu jeito, não é da forma que você pensa, mas daquilo que a palavra de Deus fala, como diz o próprio texto, né? Como você deve proceder, como você deve guiar o povo. Não é através do seu coração nem da sua vontade, mas segundo a prescrição da palavra. Paulo está dizendo isso durante toda a sua carta, tanto na primeira quanto na segunda carta a Timóteo. Ele sempre vai seguir nessa mesma direção de como Timóteo deveria pastorear o povo de Deus. E Paulo sempre aponta para a palavra, essa palavra que foi escrita, essa palavra que foi ordenada. Então, eu não vou ler todos esses textos aí, mas a gente começa a perceber essas inúmeras informações no Antigo quanto no Novo Testamento. E o que é que a palavra de Deus diz, afinal de contas, que deve ter no culto? O que é que o culto deve ter, afinal de contas? Eu peço, o pessoal da mídia pode passar aí, para que a gente possa ir para esse penúltimo slide aí. Eu também não vou ler todos esses textos aí, o tempo não daria, mas esses são os elementos que compõem o culto público. Primeiro, a leitura, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a leitura da palavra de Deus, orações, hinos e cânticos espirituais, dízimos e ofertas,
sacramentos, que é o batismo e a ceia, e a pregação da palavra de Deus. Então, o que é que deve ter no culto, afinal de contas? Esses elementos que a palavra do Senhor coloca aí para nós. Não é dança litúrgica, não é vela acesa, não é imagens de santos aqui que a gente poderia colocar aqui ao nosso redor, São Paulo, Maria, Pedro, ou coisas dessa natureza, ou qualquer outro tipo de coisa que venha tirar a atenção do povo de Deus da verdadeira adoração. Então, é isso que a palavra do Senhor prescreve. O que é que deve ter no culto? Leitura da palavra, ensino da palavra, orações, hinos e cânticos espirituais, é o que nós fazemos aqui, quando estamos adorando a Deus. Dízimos e ofertas também é uma forma de adorar a Deus. Sacramentos, que é o batismo e a ceia, há momentos aqui que a gente tem os sacramentos, né? Pelo menos uma vez por mês nós temos a Santa Ceia, e também, quando há espaço, batismo. E, como o próprio texto aí coloca para nós, a pregação da palavra de Deus. Então, se você olhar para esse breve esboço, você vai ver que não há espaço para coisas que a palavra de Deus não deixa clara para nós. Então, tudo que a gente faz no culto deve ter esses elementos aí que você acabou de ver. Qualquer culto que você vá, que não tenha esses elementos claros lá no culto, cuidado. Ah, pastor, olha, eu fui para uma igreja que tem tudo isso aí, mas eu vi lá uma pessoa, né, as meninas lá dançando com lenço para lá e para cá. Eu disse, não está no culto, eles colocaram isso aí. Ah, pastor, eu fui para um culto, olha, não teve lá a pregação da palavra, o que teve foi um teatro. Armaram lá um palco e fizeram uma interpretação de uma peça teatral do rei fulano, Davi, Saul, ou qualquer outra história lá bíblica. Eu disse, mas tinha que ter a pregação da palavra. Teatro não é momento de você fazer isso. E a gente poderia aqui colocar diversas outras coisas que as pessoas incluem no culto, mas você não encontra fundamento bíblico para ver isso no culto. Onde os apóstolos não ordenam, onde os sacerdotes não ordenam, onde não tem nenhuma prescrição bíblica dizendo faça isso no culto. Se não tem, a gente não faz. Esse é o princípio que a gente segue para que a gente possa adorar ao nome do Senhor. E para encerrar, eu vou passar só esse último slide aí, que é uma frase que tem de um teólogo, bem interessante, quando ele faz a seguinte afirmação: Deus nos deu as Escrituras como uma regra de fé e prática. Isso implica necessariamente que, visto que Deus prescreveu o modo como nós devemos cultuá-lo e servi-lo de modo aceitável, é uma ofensa para Ele e pecado da nossa parte, tanto negligenciar o modo por Ele estabelecido, como preferir praticar o nosso próprio modo de culto. Ou seja, numa breve frase, ele está fazendo um resumo de tudo isso que a gente acabou de ver. De forma específica aí, ele diz, olha, é uma ofensa, é um pecado da nossa parte, negligenciar aquilo que Ele estabeleceu, a forma que Ele quer ser adorado, como também preferir adorar a Deus da nossa própria forma, criar o nosso próprio culto. Ele diz, é pecado contra o Senhor. E de onde ele está tirando isso? É como se ele estivesse dizendo, olhe para o Antigo Testamento. Veja como Deus estabeleceu o culto que a gente deve prestar a Ele lá no Antigo Testamento. Vocês pensam que isso mudou? Olhe para o Novo Testamento. Olhe para a igreja primitiva. Veja lá como a igreja adorava. Se não é exatamente com aquele mesmo respeito à palavra de Deus que o Antigo Testamento também estava prescrevendo. A igreja primitiva não criou nada. Os apóstolos não criaram nada. Né? E depois, durante a história da igreja, você não vai ver as pessoas criando nada como forma de adoração a Deus. Tempos depois foi que isso veio acontecer. Algumas coisas que foram incluídas no culto a Deus. Mas a palavra do Senhor deixa claro para nós: se a Bíblia não ordena, se a Bíblia não prescreve, não faça no culto. Quem sabe lá na sua casa, na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Mas quando a gente se reúne para adorar a Deus, está aqui a palavra dele dizendo, pregação da palavra, louvor, os sacramentos,
momento de dízimos e ofertas, e tudo aquilo que a gente faz diante da nossa liturgia, quando a gente aqui, no domingo, a gente vem para adorar ao Senhor. Então é por isso, e aqui eu encerro, que nós adoramos a Deus dessa forma e desse jeito que nós fazemos. Às vezes nós recebemos o nome de que somos frios, às vezes nós recebemos alguns apelidos, de sorveteriano, por falta dos gritos, do rodopio, do caicai, ou de qualquer outra coisa que aí a gente vai ver em alguma dessas igrejas. Mas por que a gente é assim? Nós somos assim porque nós fazemos aquilo que a palavra do Senhor está nos direcionando. Já que não tem, já que essas coisas eu não encontro base na Bíblia, eu não sou obrigado a fazer. Então, encerrando esse momento para a gente orar, é por esse motivo que nós adoramos a Deus dessa forma e desse jeito que nós temos. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então a gente vai orar agradecendo ao Senhor. Hoje eu estava em casa antes de sair, quando foi acho que umas 4 horas da tarde, eu comecei a espirrar bastante, também comecei a ter corize, e ali naquele momento eu estava dizendo, Senhor, que eu tenha condições de dar essa aula hoje, eu não ia passar para pastor Wendel aos 48 minutos do segundo tempo, mas graças a Deus deu para eu conduzir esse momento aqui de culto ao Senhor. Eu convido você para a gente ficar de pé, para a gente orar, agradecer ao Senhor. Raquel hoje tem uma sopa boa, Raquel fez assim com força, Louvado seja o Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por esse momento, onde nós podemos aprender, ainda que de forma tão breve, mas a tua palavra, Senhor, desde o Antigo Testamento, nos ensinando de que o Senhor já deixou claro para nós a forma que o Senhor deseja ser adorado. O Novo Testamento também nos dá essa mesma ideia. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos te adorar, podemos te louvar, de conforme aquilo que a tua palavra nos direciona. Por isso te agradecemos por tudo. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham de onde quer que estejam. Senhor, muito obrigado. Que a tua bênção repouse sobre o teu povo e sobre a tua igreja, pois assim oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém.